Motoristas que foram multados, mas que não concordam com a multa, podem recorrer. Mas como fazer isso, hein? Que tipo de provas é preciso apresentar para comprovar que a multa é indevida? Para a gente ter essas informações, o Ralf está aqui ao vivo e a gente conversa com ele agora. Oi, Ralf. É isso, Roger. Quando chega aquela notificação, aquele papelzinho da multa, é uma dor de cabeça, né? E se tiver alguma coisa errada, como é que faz para a gente poder recorrer? Quem tem esse caminho para a gente vai explicar é a doutora Yara Carolina, advogada. Obrigado pela participação. Doutora, quais são esses caminhos para a gente recorrer caso tiver suspeita que a multa ali tem alguma coisa errada? Olá, é um prazer, satisfação sempre estar com vocês. Bom, o caminho é apresentar a defesa, né? Que a gente chama de recurso. O nosso Código de Trânsito brasileiro, ele atende um preceito constitucional, que é o preceito da ampla defesa e do contraditório. Quem vai dizer isso para a gente é o artigo 282, parágrafo 4º do Código de Trânsito brasileiro, que abre essa possibilidade para que esse autuado apresente a sua defesa. E o prazo inicial é o prazo de 30 dias. Agora, tem algumas situações em que a pessoa pode ter uma isenção dessa multa. Quais são essas situações? Justamente por conta dessa possibilidade de defesa, o autuado ele pode apresentar quais situações, qual situação ele estava inserido, na qual ele infringiu essa situação de trânsito. Então, por exemplo, se ele estava numa situação de emergência, ele precisava levar alguém no hospital, tem algo que justificasse, o aumento dessa velocidade, condições climáticas, muitas vezes estava numa condição de chuva ou neblina, ele não viu a sinalização. Tudo isso é possível apresentar dentro de um argumento de defesa e lembrando que toda defesa, além de ter que ser bastante fundamentada, ela tem que apresentar provas também. E esse gancho a respeito das provas, essa pessoa ela pode solicitar algumas provas também para ajudar nesse processo dela tentar recorrer dessa multa. Não é incomum, por exemplo, que ocorra erro no radar, no erro humano desse agente que autuou esse motorista. Então, no próprio pedido de defesa, esse motorista autuado ele pode pedir que seja verificado a sinalização, pedir que seja verificado o radar, pedir que seja entrevistado o agente de trânsito, que podem acontecer erros humanos, erros da tecnologia, enfim, tudo isso é possível ser apresentado nessa defesa. As próprias câmeras? As próprias câmeras também. A própria legislação, ela dá essa possibilidade para esse motorista autuado fazer isso. Agora, doutora, e se a pessoa não está conseguindo recorrer, o que ela tem que fazer? Ela tentou, apresentou ali o que ela tinha de prova, fez a defesa, mas não está conseguindo recorrer e ela garante que não cometeu essa multa. Foi outra pessoa, como é que faz? Bom, se foi outra pessoa, existe a possibilidade de ter a transferência desses pontos para o verdadeiro motorista. Mas aí ele tem que comprovar que de fato não era ele que estava ao volante e que era outra pessoa diferente dele. Mas é importante ressaltar que a própria legislação, ela diz que são 3 caminhos para que você consiga apresentar essa defesa. Então, nós temos a defesa prévia, que é o primeiro caminho que você pode, a partir do momento que você recebe essa notificação, você já pode apresentar uma defesa prévia, você pode apresentar um recurso à JARE, que é a Junta de Recursos Administrativos, e, por fim, você pode apresentar na segunda instância, que também é pela via administrativa, que seria para o Conselho Estadual de Trânsito. Então, são 3 caminhos que você pode percorrer para fazer essa defesa. São 3 oportunidades. E o prazo desse processo todo? Demora muito para a pessoa recorrer e ter aquela multa ali revertida, não ter que pagar essa multa? Olha, quando me perguntam isso, a primeira coisa que eu respondo é: o importante é você cumprir o prazo para apresentar a defesa. Se você perder o prazo, qualquer tipo de prazo para apresentação dessa defesa, aí fica complicado, Mas vai depender da demanda do agente fiscalizador. É claro que em todo o país não é incomum que esses órgãos de fiscalização, órgãos de trânsito, eles tenham muita demanda, muitos processos. Inicialmente, o importante é não perder esse prazo de apresentação desses 30 dias. Algumas pessoas, por mais que acabam fazendo todas as etapas certinhas para tentar recorrer, acabam tendo algum tipo de problema. Se tiver algum tipo de problema, esse apoio jurídico é importante nesse processo? É importante. Lembrando que essa apresentação de defesa na esfera administrativa
Pode ser o próprio autuado, mas ele pode contar com um profissional, com um advogado para fazer essa defesa para ele, tanto faz. Geralmente, assim, uma defesa mais técnica, se for um caso muito específico, que a pessoa leiga, que não é da área do direito, é interessante ela contratar esse profissional, sim. Mas se porventura o seu caso não for resolvido por essa via administrativa, que eu repito, são 3 oportunidades que esse motorista autuado tem de apresentar essa defesa na via administrativa, ele pode recorrer sim às circunstâncias judiciais, à via judicial. Doutor, obrigado pela explicação, pela participação aqui no J1. Excelente explicação, fica aí esse recado e essas informações, né, a respeito de como recorrer caso chegar uma multa. E, Roger, espero que não chegue para você, né? Acho que não vai chegar não, viu? Tomara. Obrigado, Ralf, pelas